Depois de tudo, quase 20 dias haviam se passado sem uma pausa real, e, ao verificar suas recompensas, Kang Seol descobriu que também havia recebido o título de Spirit Hunter, além de um bônus adicional. Entre as recompensas, estava o Veil of Venta, uma capa que reproduzia habilidades associadas à Venta, o espírito da luz. Não importava quão escuro o ambiente se tornasse, ele teria pouco a temer enquanto estivesse com aquela capa ao redor dele. O jovem herói pensou que a habilidade de brilhar na escuridão também era útil de uma maneira bem prática, porque agora ele não precisaria mais carregar uma tocha para onde quer que fosse. Havia também luvas de proteção elementares leves, cuidadosamente feitas para reduzir o desconforto o máximo possível, de forma que se sentiam práticas, e não pesadas, mesmo durante um uso prolongado. As luvas tinham outro efeito útil também: uma vez por dia, elas podiam neutralizar uma ferida menor. Mesmo que ele normalmente recebesse golpes brutais em batalha, a proteção extra para as mãos e pés ainda se mostrou surpreendentemente útil em momentos perigosos. Além disso, um dos tesouros que ele ganhou dessa aventura foi a Shaya's Mercy, um orbe de cristal que podia imitar as habilidades de Shaya, o espírito da sombra, com uma precisão assustadora. Graças a uma pesquisa detalhada, ele havia levado seu controle sobre as sombras muito mais longe do que antes, extraindo o potencial completo do item. Mesmo assim, ele ainda não podia evitar os efeitos colaterais e as consequências que vinham com o uso desse poder. Kang Seol pensou que aumentar a sabedoria era indiscutivelmente valioso, e de muitas maneiras, era uma ótima conquista. Ainda assim, uma coisa o incomodava: entre os invocadores das sombras, o uso de invocações de sombras estava claramente dividido em duas categorias muito diferentes. A primeira categoria pertencia a um número muito pequeno de invocadores excepcionalmente poderosos, pessoas que dependiam de controle refinado e qualidade esmagadora em vez de simplesmente contar com números. A segunda categoria, por outro lado, era composta por incontáveis invocadores de todos os níveis, pessoas que usavam as sombras de formas mais amplas, comuns e menos especializadas. Kang Seol sabia sem dúvida que ele pertencia à primeira categoria. Para pessoas como ele, o mais importante eram habilidades que fortaleciam diretamente as técnicas de invocação ou aprofundavam o domínio sobre as sombras, o que tornava qualquer habilidade relacionada a esses campos especialmente preciosa. O item diminuiu suas estatísticas gerais, e essa parte preocupava o jovem, especialmente quando ele pensava em usar o Full Moon. Ainda assim, o efeito relacionado à sabedoria era semelhante ao da Shaya's Mercy e claramente útil, então ele sabia que precisava pensar bem antes de decidir. Depois de analisar todos os ângulos, o jovem herói chegou a uma conclusão simples: não importava o que acontecesse depois, o lugar que ele absolutamente tinha que visitar era o leilão. Dentro, a praça estava cheia de barulho e movimento. O lugar estava lotado de pessoas, e discussões altas continuavam surgindo entre aqueles que estavam esperando na fila, fazendo toda a área se sentir tensa, cheia e com uma energia inquieta. Os leilões em Novivera eram os maiores na parte sul do continente, um lugar onde novos tesouros descobertos se tornavam instantaneamente o assunto da região. A maioria das rotas comerciais passava pelas ruínas da cidade, e, além disso, os compradores podiam usar uma função de busca por itens ali, o que tornava o leilão ainda mais influente. Kang Seol decidiu que o melhor primeiro passo seria vender os itens pequenos e quase inúteis que se acumularam ao longo de suas aventuras anteriores, coisas que ele estava carregando sem motivo real. Como a negociação nunca foi um de seus pontos fortes, ele achou que seria muito mais lucrativo e bem menos problemático colocar tudo no leilão em vez de tentar vender peça por peça em um mercado comum. Pelo que o herói podia ver, as coisas estavam se movendo exatamente como ele tinha planejado. Ele estava confiante de que aqueles itens menores seriam vendidos rapidamente e sem criar problemas para ele. Com isso resolvido, a próxima coisa que ele precisava fazer era conferir se o leilão tinha algo realmente digno de sua atenção. Pensando nisso, ele abriu a categoria especificamente relacionada aos invocadores. Enquanto ele vasculhava a lista item por item, a expressão dele mudou quase instantaneamente. Ele não conseguiu esconder sua surpresa ao que apareceu de repente diante de seus olhos. Ali na sua frente estava Tongue of Galota, um artefato raro conhecido por fortalecer as habilidades dos invocadores das sombras. Mas ele vinha com um preço perigoso,
a cada 6 horas, ele podia desencadear veneno das sombras em seu usuário. Galota era o nome comum dado a cobras negras que viviam nas ruínas perto da grande floresta. Elas eram infames por seu veneno das sombras, um veneno aterrorizante tão potente que, uma vez que entrava no corpo, diziam que removê-lo era quase impossível. Kang Seol nunca tinha considerado seriamente caçar aquelas criaturas por conta própria. Elas viviam bem no fundo da floresta, e as chances de encontrar uma sequer já eram pequenas. Mesmo assim, alguém conseguiu pegar uma e transformar parte dela em um artefato. Qualquer invocador no seu juízo perfeito ficaria tentado por um artefato assim, e Kang Seol não era diferente. No momento em que o viu, ele tomou a decisão com total certeza de que queria obtê-lo, não importando o preço que tivesse que pagar. Mas havia uma razão pela qual o artefato ainda não havia sido vendido. O vício que ele causava afastava as pessoas, e além disso, o preço havia subido tanto que Kang Seol simplesmente não poderia comprar diretamente. No fim, o jovem escolheu uma abordagem diferente. Decidiu fazer contato com as pessoas que tinham listado o artefato raro para leilão, e com isso em mente, foi encontrar a gerente chamada Rita. Ele disse a ela que queria registrar um item para venda, e a garota, mantendo uma expressão perfeitamente profissional e um tom de voz de negócios, calmamente pediu que ele colocasse o item no balcão. Kang Seol tirou o orbe de cristal e o colocou cuidadosamente na frente dela, como se já soubesse que ele era valioso o suficiente para mudar o clima da sala. Rita congelou por um momento quando viu, claramente pega de surpresa pelo que estava agora diante dela. Ainda assim, ela rapidamente recuperou o controle de si mesma e, com uma voz contida, perguntou qual lance mínimo ele queria definir. No momento em que ouviu a cifra de 200 platinas, seus olhos se arregalaram por instinto. Então, tentando se manter educada, ela apontou que, com um preço tão exorbitante, havia uma real chance de nenhum comprador aparecer. Kang Seol respondeu calmamente, sem o menor traço de impaciência, que ele tinha todo o tempo do mundo para esperar. Ele também disse que desejava usar o serviço de agência, o que significava que ele precisaria visitar o leilão todos os dias. O jovem presumiu que quem quer que fosse o dono da Tong of Galota entenderia o que ele estava tentando fazer. Se essa pessoa fosse perspicaz o suficiente, talvez até se aproximasse dele primeiro e propusesse uma troca por conta própria. Rita observou enquanto ele se afastava, e por um instante fugaz, algo perto de ansiedade brilhou em seus olhos. Não muito depois disso, ela se apressou em direção à porta com óbvia urgência. Ela abriu uma porta secreta que levava a uma pequena sala privada e pausou no limiar da porta por um momento, como se estivesse se estabilizando antes de entrar. Dentro da sala, um homem esperava em silêncio. Rita se aproximou dele e entregou uma nota com as informações que acabará de receber, seus movimentos rápidos e cuidadosos. Enquanto isso, Kang Seol pensava que qualquer um capaz de colocar a Tong of Galota em um leilão não poderia ser comum. Essa pessoa devia ser alguém bem conhecida, influente e poderosa o suficiente para lidar com um artefato daquele. Ele decidiu investigar mais a fundo através da Novivera Travelers Association. Ao passar pelos relatórios, um nome familiar chamou sua atenção novamente, Eka, um homem conhecido por ser associado a Shao. Existiam 5 grandes facções de saqueadores de ruínas operando em Nirá. Porém, depois da queda da facção Borgo, o já frágil equilíbrio de poder entre elas desmoronou, deixando as facções restantes tensas e em alerta. Mesmo assim, outra notícia chamou ainda mais a atenção de Kang Seol. An Yulmion estava na cidade, um nome tão formidável que até os aventureiros mais poderosos o tratavam com real respeito. Kang Seol deduziu que, se a Yulmion já estava ali, ele provavelmente acabaria lidando com Eka pessoalmente. Não havia razão para Kang Seol se meter nessa situação desnecessariamente, então, por enquanto, ele decidiu encontrar um lugar para ficar. No dia seguinte, Kang Seol concordou em alugar uma pequena casa vazia. Ela era simples e modesta, mas o preço cobrado por ela era surpreendentemente alto para o que era. Isso não o incomodou nem um pouco. Sem perder tempo ou hesitar sobre o custo, o jovem aceitou os termos e pegou as chaves. Depois de se estabelecer, o primeiro lugar que ele visitou foi o Centro de Informações, esperando aprender algo sobre Shao.
Mas a resposta que obteve foi decepcionante, eles não tinham nenhuma informação sobre ele. A única coisa útil que conseguiu descobrir foi a informação sobre saqueadores que recentemente trouxeram tesouros raros. Entre os itens listados estava a Tongue of Galota. A partir disso, o jovem percebeu que o artefato tinha sido listado para venda por uma das facções de saqueadores. De acordo com o rumor, quem estava por trás disso era Kibo, um invocador das sombras dentro daquele grupo. Ainda não havia provas concretas, mas os seguidores de Kibo não faziam questão de negar o rumor. Mais do que isso, dizia-se que o próprio Kibo estava procurando um artefato raro através da rede fechada da facção, o que tornava a suspeita ainda mais forte. Esse tipo de informação não saía barato. Depois de pagar por ela e receber o pedaço de papel que precisava, Kang Seol o levantou em direção a uma tocha e calmamente deixou as chamas consumirem-no, apagando a evidência ali mesmo. Kang Seol pensou sobre tudo e concluiu que Kibo, como chefe de uma grande facção de saqueadores, possuía muito mais do que simples autoridade ou poder de barganha. Ele também compartilhava algo importante com Kang Seol. Ele também era um invocador das sombras, alguém que entenderia o valor e o perigo de um artefato como aquele melhor do que a maioria. Se Kibo realmente foi quem colocou a língua de Galota no leilão, então tudo de repente passou a fazer sentido. Muito provavelmente, ele já estava viciado no veneno das sombras impregnado naquele artefato raro. Kang Seol deduziu que o item que Kibo agora procurava com tanto desespero podia ser, na verdade, um antídoto para esse veneno. Isso o deixou discretamente satisfeito, porque as peças estavam começando a se encaixar exatamente como ele esperava. Naquele exato momento, um dos visitantes do leilão Noviver ativou o painel de visualização para conferir os novos itens registrados que tinham acabado de aparecer. As pessoas perceberam na hora, com interesse crescente, que outro tesouro tinha sido adicionado à lista, e ele vinha com um lance mínimo chocante de 200 moedas de platina. A multidão reagiu na mesma hora, mergulhando numa onda de cochichos enquanto tentavam adivinhar quem teria coragem de colocar um artefato tão absurdamente caro à venda. Pouco depois, muitos chegaram à mesma conclusão: fosse quem fosse esse vendedor, ele tinha que ser absurdamente rico, alguém praticamente nadando em dinheiro. Enquanto isso, Kang Seol foi até a mesa da gerente com sua expressão calma de sempre, e Rita o recebeu com um sorriso caloroso e profissional, perfeito para o cargo dela. Ela o informou de que ninguém ainda tinha dado um lance na Mercy de Shaya, e então sugeriu com cuidado que talvez baixar um pouco o preço ajudasse a atrair compradores mais sérios. O jovem herói recusou a sugestão educadamente, em vez disso, disse que estaria disposto a considerar uma troca, uma resposta que fez os olhos de Rita brilharem de interesse na mesma hora. Ele acrescentou que era difícil imaginar um item de valor realmente equivalente, mas que, mesmo assim, ainda podia existir algo que valesse a pena considerar se a oferta fosse boa. Rita cruzou os braços e pensou por um instante. Então, com um toque sutil de curiosidade na voz, disse que havia, sim, um item cujo valor se equiparava ao dele. Esse item acabou sendo a língua de Galota, o mesmo artefato raro que Kang Seol já conhecia e vinha tentando conseguir. Um leve sorriso quase apareceu no rosto do jovem. Por dentro, ele sentiu uma pontada intensa de triunfo, porque seu plano tinha funcionado exatamente como pretendia, e tudo estava acontecendo com uma precisão quase perfeita. Mesmo assim, Kang Seol escondeu seus sentimentos com a prática de sempre e agiu como se estivesse ouvindo sobre esse item pela primeira vez, comentando casualmente que ele certamente parecia tentador. Rito observou com curiosidade crescente, como se tivesse começado a perceber que esse jovem quieto era muito menos comum do que parecia à primeira vista. Ela disse que não tinha autoridade para revelar a identidade do dono da língua de Galota. Mas, se ele realmente quisesse seguir com uma troca, ela poderia pessoalmente transmitir suas intenções a essa pessoa. Kang Seol concordou com a proposta de Rita sem hesitar e disse que, para ele, aquilo parecia mais do que razoável. Rita respondeu que ele precisaria esperar um pouco, já que antes ela tinha que entregar a mensagem ao dono do artefato. Kang Seol assentiu em silêncio, aceitou isso e então voltou para casa. Enquanto isso, Rita voltou para a sala secreta, onde o homem que deveria receber a mensagem de Kang Seol já estava esperando por ela em silêncio. Ao mesmo tempo, de volta em casa,
o jovem herói tirou a Shadow Flower que tinha comprado do Merchant of Madness, um artefato raro e perigoso para o qual ele ainda não tinha encontrado o uso certo. Ele pensou que, no mínimo, precisava processá-la da forma correta, porque essa flor tinha o poder de permitir que ele invocasse uma sombra apenas uma vez, capaz de superar até mesmo seu mestre em força bruta. Ele já tinha conseguido a maior parte dos ingredientes necessários para o processo através do leilão. Mas ainda faltava um material crucial, gelatina paranoica, algo que simplesmente não podia ser encontrado em nenhum lugar das Terras do Sul. Além disso, com a língua de Galota agora ao seu alcance, Kang Seol entendeu que também precisaria criar um antídoto para o veneno das sombras. Caso contrário, o artefato acabaria virando mais uma maldição do que uma bênção. Os olhos dele foram até o convite que tinha recebido de Blaine, e ele percebeu que finalmente tinha chegado a hora de usá-lo. Mesmo sem querer depender disso tão cedo, soltou um suspiro pesado e rompeu o selo. No instante em que fez isso, tudo ao redor começou a mudar e ficar borrado. Sua consciência afundou em um sonho lúcido, e, pela sensação no ar, parecia que o clima no céu estava longe de ser alegre. Quando chegou lá, o jovem se deparou com um líder parado diante dele, enquanto uma multidão de trolls cercava a área por todos os lados, observando em silêncio tenso. Kang Seol percebeu rapidamente que a figura à sua frente era um dos Merchants of Madness, e o ser disse calmamente que os dois já tinham se encontrado antes. O herói logo suspeitou que Janet estivesse entre eles em algum lugar, mas a figura sombria respondeu apenas que eles não podiam falar sobre isso. Para garantir justiça no acordo, o mercador comentou que Soma ainda era um homem preso na fusão dos mundos, alguém que continuava acumulando a loucura que todos os mercadores desejavam. Então o mercador convidou Kang Seol a olhar suas mercadorias, sugerindo numa voz suave que ele talvez encontrasse entre elas algo que realmente combinasse com suas necessidades. Kang Seol respondeu sem vacilar que já tinha um acordo com Janet, deixando claro que não tinha vindo para negociar às cegas. O mercador respondeu que eles já sabiam disso, e disse que esse era exatamente o motivo de sanções terem sido impostas a ela em primeiro lugar. Depois de ouvir isso, o jovem disse calmamente que entendia a situação e pediu que mostrassem apenas as coisas que realmente pudessem ser úteis para ele. O monstro concordou e primeiro mostrou a ele um par de brincos, explicando que uma vez por dia eles podiam elevar a força do dono a um nível impressionante, quase inacreditável. Depois disso, o mercador também apresentou uma armadura, acrescentando que ela podia ser comprada por 10.000 pontos de loucura. Kang Seol analisou a oferta em silêncio. Cada item à sua frente era raro, poderoso e sem dúvida valioso, mas ele não tinha a menor intenção de ceder tão facilmente ou se decidir tão rápido. Ele encarou o mercador de perto por vários longos instantes sem dizer uma palavra, como se estivesse tentando arrancar a máscara que existia entre eles. Então ele finalmente falou e disse com total certeza que estava convencido de que quem estava diante dele era a própria Janet, e que não podia ser mais ninguém. Ao ouvir isso, a mercadora baixou a cabeça, e uma risada tensa e nervosa escapou, como se ela tivesse sido pega de um jeito que não esperava. Os outros monstros olharam em choque, percebendo na hora que o orgulho de Janet tinha sido atingido. Nenhum deles conseguia imaginar como esse humano tinha conseguido enxergar através dela com tanta facilidade. Kang Seol perguntou como ela tinha escondido tão bem sua identidade, mas Janet não respondeu essa pergunta. Ela apenas disse que tinha vindo negociar e queria fazer a ele uma oferta especial. Logo em seguida, Janet ordenou de forma cortante que os outros saíssem da frente se eram cegos demais para entender a diferença de nível entre eles e ela. Os outros mercadores ficaram visivelmente confusos, porque, se Janet se deixasse distrair por algo pessoal, isso poderia facilmente prejudicar as vendas no geral e arruinar o equilíbrio da troca. Janet sorriu e disse que teria ficado genuinamente decepcionada se ele não a tivesse reconhecido. Ao mesmo tempo, Kang Seol percebeu que, no momento em que viu os produtos que ela trouxe, tudo de repente passou a fazer sentido. Entre os itens exibidos, ele avistou imediatamente gelatina paranoica e pó, exatamente os materiais raros de que ele precisava o tempo todo. Depois de ver isso, Kang Seol perguntou diretamente como ela tinha sabido que aqueles materiais específicos eram exatamente o que ele precisava. Janet explicou que conhecia o segredo por trás da Shadow Flower.
O que realmente a intrigava, porém, era como uma pessoa comum tinha acabado sendo arrastada para a fusão dos mundos. Ela disse que ele claramente não era tão simples quanto parecia, e que talvez estivesse ligado à fusão dos mundos de forma mais profunda do que ele mesmo imaginava. Kang Seol respondeu que, se o conhecimento dela sobre a Shadow Flower podia ser entendido, então uma pergunta ainda continuava: como ela também sabia sobre Dudinik? Janet respondeu sem rodeios que simplesmente vinha observando ele, acompanhando tudo de perto porque, para ela, ele era uma fonte rara e valiosa de informação. Depois que a troca foi concluída, Janet disse que aquilo não era o fim. Com uma confiança evidente, ela acrescentou que era uma verdadeira profissional no que fazia e ainda tinha algo especial para mostrar a ele. Então ela tirou uma calça chamada Shoulder of a Dark Ghost, tecida com fios encharcados na água profanada da fonte sagrada de Alitra. À primeira vista, ela parecia simples e sem nada de especial, quase comum, mas na verdade carregava a própria habilidade de Alcetra de controlar sombras. Kang Seol julgou que esse item era do rank da loucura, mas Janet explicou que qualquer coisa que passasse pelas mãos dele sempre era marcada a um rank acima do normal. Segundo ela, era exatamente por isso que aquilo não era só raro, mas um verdadeiro tesouro. Ela anunciou que o valor era de pouco mais de 10.000 pontos de loucura, e acrescentou com firmeza que não haveria desconto. De acordo com ela, o preço já estava tão baixo que era praticamente simbólico. No fim, Janet deu a ele um sorriso confiante e disse que, a essa altura, ele certamente já tinha entendido que ela era exatamente a mercadora que ele vinha procurando esse tempo todo, percebendo isso desde o começo ou não. O jovem herói olhou para ela e, como última pergunta, pediu uma explicação clara do motivo de a loucura ser algo de que todos eles pareciam precisar tão desesperadamente. A garota respondeu sem hesitar que a loucura era tudo para eles. Era preciosa porque os seres que eles um dia adoraram como deuses os abandonaram, e fizeram tudo isso por causa da loucura. Naquele momento, o punho de Kang Seol se fechou sozinho, e um clarão de raiva atravessou seu peito antes mesmo que ele conseguisse conter aquilo. As memórias daqueles que o traíram e o deixaram sofrer voltaram de uma vez, cruas e amargas. Mas, em vez de abalá-lo, essa onda dolorosa só fortaleceu ainda mais sua determinação. Enquanto isso, Janet entregou o convite a ele, percebendo só naquele momento que quase tinha esquecido de fazer isso no meio de toda a confusão. Por fim, a mercadora disse que da próxima vez eles fariam um negócio realmente maravilhoso. Depois, desejou sorte do jeito estranho dela, dizendo para ele não morrer, porque não tinha a menor intenção de perder um cliente que tinha dado tanto trabalho para conseguir. Quando o jovem herói voltou para casa, começou imediatamente a ferver o antídoto. O cheiro sufocante que subia do caldeirão era tão pesado e nojento que só de ficar perto já colocava sua resistência à prova. Para ele, fazer o antídoto em si não era especialmente difícil. O verdadeiro desafio, a parte que realmente exigia esforço e precisão, era processar a Shadow Flower. Não havia como usá-la com segurança na forma original. Mas agora, graças ao Merchant of Madness, ele finalmente tinha todos os ingredientes de que precisava para começar a trabalhar nela do jeito certo. Os materiais que ele reuniu já eram suficientes para finalmente seguir em frente, o que significava que agora ele podia avançar para a próxima etapa do plano que vinha montando na cabeça. A Shadow Flower crescida demais tinha uma propriedade rara e perigosa. Ela tornava possível invocar uma sombra cujo poder podia superar temporariamente o do invocador que a chamava. Mesmo assim, um aumento temporário de nível não era suficiente para resolver tudo. Se a diferença de poder fosse grande demais, usar a flor sem o processamento adequado quase sempre acabaria em fracasso. Pouco depois, Kang Seol terminou sua primeira tentativa, mas o que conseguiu não tinha nada a ver com o resultado que queria. Em vez disso, ficou com uma geleia fedorenta tão nojenta que ele sentiu vontade de manter distância na mesma hora. A tentativa claramente tinha falhado, e ficou óbvio que esforço bruto sozinho não bastaria sem uma inspiração de verdade. Ele tentou de novo, mas a segunda mistura queimou feio, ficando preta e grudenta até parecer algo arrancado direto da boca de um vulcão. Outro fracasso. A terceira tentativa também não terminou melhor. A geleia continuou crua, sem vida e fraca, sem mostrar nem o menor sinal da força que ele precisava tirar dela.
A quarta tentativa pareceu um pouco mais promissora no começo. A mistura finalmente solidificou, mas a aparência era tão horrível e antinatural que dava desconforto só de olhar. E ainda assim, depois de aguentar fracasso atrás de fracasso, o jovem herói finalmente conseguiu. O que ele criou foi uma Cloud Day Jelly, e, diferente dos desastres anteriores, essa soltava um aroma suave e estranhamente calmante. Sua força de vontade aumentou de forma perceptível no instante em que ele terminou aquilo, e novas receitas começaram a surgir na mente dele uma atrás da outra, como se a própria inspiração tivesse finalmente decidido ficar ao lado dele. No fim das contas, todo aquele esforço valeu a pena. Depois de consumida, a geleia permanecia eficaz por uma hora inteira, permitindo que ele invocasse sombras com um poder maior do que o do próprio criador delas. Mesmo esse resultado tinha limites bem claros. Se a diferença de nível ficasse grande demais, invocar esse tipo de sombra ainda era impossível, porque alcançar um poder maior só podia acontecer ao derrotar inimigos muito acima do nível atual. Ainda assim, conforme a dificuldade dos inimigos aumentava, a Cloud Day Jelly dava a ele uma vantagem crucial ao reduzir a diferença em 30 níveis, tornando possível invocar uma sombra realmente poderosa. A linha de raciocínio do herói foi interrompida de repente por uma batida leve na porta. Uma voz educada do lado de fora pediu cuidadosamente permissão para entrar. Quando foi verificar, havia um trabalhador local parado do lado de fora. O homem explicou que alguém estava procurando Kang Seol fazia um bom tempo e agora queria encontrá-lo pessoalmente. O jovem ficou em alerta na mesma hora, mas também entendeu que o momento que ele vinha esperando finalmente tinha chegado. Pela agitação e pela confusão na recepção mais cedo naquele dia, ele sabia que essa visita não era coincidência e definitivamente não era uma visita casual. Logo, o próprio visitante apareceu na porta. Era um homem alto, com um olhar frio e penetrante, e ele se apresentou como Kibo, um nome que Kang Seol já tinha ouvido muitas vezes antes. Num tom arrogante, o homem comentou que não adiantava ficar parado na entrada e sugeriu que entrassem logo. Kang Seol respondeu calmamente que o quarto estava um pouco bagunçado, mas que, se isso não incomodasse os convidados, então podiam entrar. Vários capangas tinham vindo junto com Kibo, e as expressões deles deixavam claro que estavam prontos para a violência se as coisas dessem errado. Mesmo assim, por enquanto, ficaram do lado de fora na rua. Kibo disse que não havia nada para o jovem temer. Então, com a atitude de alguém zombando de si mesmo e dos outros, acrescentou que agora era pouco mais do que um predador sem dentes, alguém que tinha aprendido a ser cauteloso depois de ver idiotas demais falharem em sobreviver a encontros com ele. Então o homem franziu a testa ao perceber o cheiro estranho e forte que enchia a casa, um cheiro tão intenso que parecia ter grudado até nas paredes. Com um nojo aberto, comentou que o lugar fedia demais. Kang Seol respondeu que havia motivos para isso, mas não se deu ao trabalho de explicar mais. Em vez disso, apenas convidou os visitantes a se sentarem. Mas justo quando a conversa estava prestes a começar de verdade, gritos assustados ecoaram de repente na rua, seguidos de batidas desesperadas na porta. A voz de uma mulher, tremendo de urgência e emoção, chamou por Kibo e insistiu que precisava entrar imediatamente, dizendo que seria tarde demais se a deixassem esperando. Kibo cobriu o rosto com as duas mãos, visivelmente desesperado, e Kang Seol olhou para ele surpreso, claramente sem esperar essa reação de um homem como ele. No fim, o jovem herói disse que a garota devia simplesmente entrar, porque, caso contrário, o barulho lá fora claramente não ia parar tão cedo. No momento seguinte, uma jovem chamada Youmir entrou correndo no quarto. Ela franziu a testa assim que entrou e olhou para todos ao redor com total desaprovação. Kibo a apresentou como sua sobrinha e, com um humor cansado, acrescentou que ela era muito engraçada. Youmira, porém, imediatamente torceu o nariz e disse com nojo que o cheiro dentro da casa era absolutamente insuportável. Depois dessa interrupção, a conversa voltou para a questão da troca. Kang Seol disse sem rodeios que o acordo seria lucrativo, porque não havia mais ninguém capaz de realmente pagar esse preço pelo item. Kibo estreitou os olhos friamente e disse que o jovem já devia saber quem era o verdadeiro dono do artefato, já que a aparição dele não o surpreendeu nem um pouco.
O jovem herói respondeu de forma equilibrada que não ficaria surpreso com ninguém capaz de trazer um tesouro daquele nível, não importando quem essa pessoa fosse. Youmira cruzou os braços e se virou bruscamente para ele, dizendo que ele claramente entendia por que eles tinham vindo e devia parar de agir como algum herói misterioso e ir direto ao ponto. Kiba a interrompeu com um olhar rápido e disse que não havia motivo para pressa. Negócios como esse, explicou ele, exigiam cautela, paciência e uma compreensão muito precisa de valor. Kang Seo observou os dois com cuidado enquanto o dono do tesouro começava a falar num tom mais sério, deixando claro que aquele artefato não era apenas valioso para ele, mas absolutamente vital. Kibo disse que Kang Seo provavelmente já estava familiarizado com a situação atual em Novivera. O jovem assentiu, mas admitiu com sinceridade que, embora conhecesse a visão geral, ainda não entendia totalmente os motivos que moviam as facções. Kibo explicou que o equilíbrio entre as facções estava por um fio. Eka e Doju eram fortes, e por causa disso estava ficando cada vez mais difícil para ele e Shur continuarem neutros. Kang Seo ouviu com atenção e então perguntou por que, se a tensão já tinha chegado a esse ponto, uma guerra em grande escala ainda não tinha começado. O lutador respondeu que, embora Eka não fosse o mais forte entre eles, ele era de longe um dos mais perigosos. Era astuto, vingativo e estava sempre procurando fraquezas, como um gato selvagem rondando a presa e esperando a abertura perfeita. Então o jovem herói sugeriu que os outros estavam se segurando por medo, porque, se o derramamento de sangue realmente começasse, Borgo, mesmo em ruína e derrota, ainda poderia ter deixado algo para se vingar depois. O homem confirmou isso com um ar sombrio. A facção dele, junto com Shur, agora tinha caído para a minoria, tanto em força bruta quanto no número de lutadores que ainda restavam de pé. Kang Seo olhou para o guerreiro em silêncio, pensativo e cauteloso, hesitando em fazer a pergunta que rondava sua mente. Será que um homem como esse realmente tinha sido reduzido a algo tão fraco? Kibo respondeu com uma honestidade amarga, dizendo que tinha se tornado pouco mais do que um predador sem dentes depois de perder sua força. Na mesma hora, Youmira se irritou e retrucou, dizendo para ele não revelar suas fraquezas tão facilmente a estranhos. O lutador começou lentamente a tirar a luva e disse que confiança não surgia do nada. Se as pessoas parassem completamente de confiar umas nas outras, então uma conversa como aquela nunca poderia sequer começar. Ele continuou dizendo que, nesse mundo, só resistiam aqueles que criavam suas próprias condições de sobrevivência. Avançar sem ter força para sustentar isso só levava à ruína e à destruição. Kang Seo estreitou os olhos e olhou de perto para a mão do homem. Ela era negra como carvão, torcida e profundamente antinatural, e ele entendeu imediatamente que aquilo não tinha nada a ver com a mão fantasmagórica de Amun. Um pensamento certeiro passou pela mente do jovem herói. Aquela mão tinha sido envenenada pelo veneno das sombras, e parecia que Kibo a tinha sacrificado por causa da língua de Galota. O homem deu um sorriso cansado e gasto e admitiu que tinha pago um preço alto demais. Depois do desaparecimento de Borgo, Doju e Eka apertaram a aliança deles e aumentaram ainda mais a pressão sobre ele. Ele disse que tinha acreditado tolamente que conseguiria enfrentá-los, só para perceber tarde demais que um homem sozinho, por mais forte que fosse, nunca conseguiria segurar uma avalanche por conta própria. Segundo ele, muito disso levava até Shur, que assumiu o grupo depois da morte do líder e podia acabar caindo em traição se fosse encurralado, algo que levaria Novivera direto à destruição. Eka e Doju tratavam os players como escravos, forçando eles a trabalhar, tomando o dinheiro deles e até comprando e vendendo essas pessoas como se fossem mercadorias comuns de mercado. Muitos já tinham morrido tentando resistir a Eka e escapar das garras dele. Eles sonhavam com liberdade, mas essa liberdade tinha se mostrado dolorosamente distante, comprada ao custo de vidas demais. Youmira explodiu de raiva, dizendo que Eka era um verdadeiro lunático. Até as pessoas que escolhiam segui-lo depois apareciam mortas, e para ela era óbvio que ele matava simplesmente porque gostava disso. Kang Seo observou em silêncio que talvez esse tesouro servisse justamente para pôr fim a essa loucura. Mesmo assim, a troca que estavam propondo para ele ainda era completamente desigual e injusta. Kibo respondeu que o valor de algo que ninguém comprava era, na prática, zero.
Se nenhum dos lados tinha conseguido encontrar um comprador, então, em termos práticos, os preços eram os mesmos. O jovem pensou bastante sobre isso. Ele conseguia ver claramente o possível benefício escondido naquela troca, mas toda a situação ainda parecia confusa demais, nebulosa demais e difícil demais de avaliar com clareza. O que complicava ainda mais tudo era o fato de Eka pretender absorver Novivera por completo, tirando sua independência e engolindo o pouco de liberdade que ainda restava ali. Além disso, Kang Seol ainda era um player. Por causa disso, só a ideia de cooperar com um grupo que se colocava contra os players já despertava dentro dele uma resistência instintiva. Se a facção de Eka realmente monopolizasse as ruínas e continuasse expandindo sua influência, então mais cedo ou mais tarde Kang Seol inevitavelmente também teria que entrar em choque com eles, e quando isso acontecesse ele certamente sofreria suas próprias perdas. Apesar de todas as dúvidas, ele não queria que a situação em Novivera piorasse ainda mais. Se isso acontecesse, então todo o esforço que tinha sido feito até agora para defendê-la perderia o sentido. Youmira se virou para Kibo e apontou, com irritação evidente, que esse cara claramente não tinha intenção de aceitar a troca e que provavelmente já estava na hora de eles irem embora. O lutador respondeu que a garota ainda era jovem demais e ainda não tinha tido tempo suficiente para realmente se firmar nesse mundo ou construir uma família dentro dele. Caso contrário, segundo ele, ela teria entendido a lógica mais profunda por trás do comércio. Naquele momento, Kang Seol se voltou para Kibo e comentou que sempre tinha ouvido dizer que saqueadores de ruínas eram o tipo de pessoa capaz de reconhecer na hora o verdadeiro valor de itens raros. Então, sem aviso, ele colocou um artefato estranho sobre a mesa diante deles e perguntou qual parecia ser o valor real daquilo. Kibo pegou o item e o examinou de perto por um tempo, girando-o lentamente entre os dedos. No começo, ele achou que talvez fosse algum tipo de reagente raro. Mas Youmira de repente empalideceu, sua expressão mudou na mesma hora, e ela soltou em choque que aquilo era uma sombra. No segundo seguinte, Kibo assistiu horrorizado a própria sombra começar a se desprender da mão dele, como se tivesse ganhado vida e estivesse tentando se separar dele. Kang Seol, ainda calmo e impossível de decifrar, perguntou quanto valor aquilo parecia ter agora. Kibo encarou o artefato mais uma vez, chocado com o que acabará de ver, e por um longo momento simplesmente não conseguiu acreditar que aquilo que estava acontecendo diante dele era real. Youmira entendeu a verdade rapidamente. Se esse item realmente fosse um antídoto para o veneno das sombras, então talvez ele permitisse que Kibo recuperasse o que tinha perdido e retomasse sua antiga força. O homem ergueu os olhos para Kang Seol e perguntou, agora com uma voz muito mais séria, o que ele queria em troca de algo tão raro e importante. O jovem respondeu que o artefato já fazia parte da troca e que, além disso, ficaria satisfeito com tesouros, materiais raros ou, no mínimo, informações úteis. Kibo soltou um suspiro cansado e disse que eles estavam atualmente presos numa guerra fria com Eka, então qualquer coisa valiosa que um dia tinham acumulado já tinha sido vendida fazia tempo. Ele acrescentou que Kang Seol devia levar em conta a posição difícil deles, já que ele já tinha feito um grande favor só por levar o assunto até esse ponto. Essas palavras irritaram Youmira na mesma hora, e a indignação ficou estampada no rosto dela. Ela pareceu genuinamente ofendida com a forma leve como ele estava tratando aquilo. Enquanto isso, Kibo continuou, dizendo que ele já tinha oferecido o antídoto na troca, e que era impossível saber o que poderia ter acontecido se Kang Seol tivesse levado aquilo para Eka ou Doju em vez deles. Naquele momento, Kang Seol percebeu que Kibo tinha entendido suas intenções desde o começo e, mais do que isso, tinha escolhido depositar certa confiança nele. De forma inesperada, o lutador começou a tirar um anel enorme do dedo. Mas sua companheira correu para impedi-lo, dizendo que ele tinha herdado aquilo junto com o grupo e que aquilo representava o símbolo deles. Kibo respondeu com firmeza que a única coisa que realmente podia simbolizá-lo era ele mesmo, não algum objeto sem vida, e que nada importava mais do que proteger sua família. O anel que Kibo tirou um dia tinha sido dado a ele por uma tribo antiga que adorava o deus dos lobos, e carregava consigo o peso desse velho legado. Ele possuía propriedades incomuns, fortalecendo as habilidades especiais de quem o usava e também avisando quando o perigo estava se aproximando.
Kang Seol baixou os olhos para o anel e imediatamente se sentiu atraído por ele. Gostou do artefato na hora, principalmente por causa do poder ligado à previsão, e depois de uma breve pausa declarou que o acordo estava fechado. Kibo aconselhou o jovem a cuidar muito bem do anel, observando que ele não era apenas excepcionalmente raro, mas também muito mais valioso do que parecia à primeira vista. Depois disso, o acordo foi oficialmente concluído, e os três saíram para o pátio para poder testar o artefato que tinham acabado de trocar. Kibo pegou o frasco com o líquido que tinha recebido e, sem mostrar qualquer hesitação, decidiu testar o efeito ali mesmo. Ele levou o recipiente até os lábios e engoliu vários goles grandes em sequência, enquanto Youmiro o observava com uma mistura de ansiedade, medo e confusão. Um momento depois, o homem parou, voltando a atenção para o próprio corpo. Parecia que sua garganta tinha pegado fogo, e a dor que veio em seguida era tão intensa que chegava a ser quase insuportável. Observando tudo sem se alterar, Kang Seol comentou calmamente que uma reação dessas era natural, já que a poção tinha sido feita tendo veneno como base. Youmiro explodiu de raiva na mesma hora, correu até o jovem herói e exigiu uma explicação para o que ele tinha acabado de dizer, com a voz afiada pelo desespero. Mas Kibo levantou a mão para impedi-la e, suportando a dor com dificuldade, disse que, pelo que estava sentindo, aquilo realmente era veneno. Mesmo assim, ele também conseguia perceber que parecia estar curando seu corpo. A mão de Kibo começou a se recuperar pouco a pouco bem diante dos olhos de todos, e cada pessoa que tinha vindo com ele notou a mudança na mesma hora. Um choque genuíno se espalhou pelos rostos deles ao verem a carne arruinada voltando lentamente ao normal. Rita, fazendo o possível para trazer aquele momento caótico de volta ao controle, pigarreou e anunciou que era hora de concluir a transação direito, assinar os documentos e acertar a taxa de comissão. O tesouro conhecido como Tongue of Galota era um artefato raro feito da língua de uma cobra negra e fria, e carregava a habilidade assustadora da criatura de cuspir sombras. Esse item fortalecia muitas habilidades usadas para invocar sombras, mas vinha com um custo sério e perigoso. Ele era viciante, e, quando alguém passava a depender dele, a dependência tomava conta aos poucos. Enquanto isso, Kibo conferiu a própria condição em silêncio e disse, com uma calma pensativa e quase amarga, que havia uma coisa que o decepcionava: ele já não ficava nem surpreso com esse tipo de recuperação milagrosa. Depois de dizer isso, ele reconheceu que o acordo estava concluído, mas acrescentou que ainda tinha mais um pedido a fazer. Virando-se para Kang Seol, Kibo pediu a ajuda dele na batalha que estava por vir contra Eka, deixando claro que o confronto à frente não era algo pequeno. Mas o jovem herói respondeu com firmeza que odiava se meter nos assuntos dos outros mais do que quase qualquer coisa no mundo, e não tinha intenção de mudar isso tão facilmente. O lutador respondeu que ninguém conseguiria evitar a colisão que estava chegando para sempre, por mais que quisesse ficar de fora. Mas quando Kang Seol recusou mais uma vez, com uma voz clara e firme, Kibo não insistiu mais. No fim, eles apenas apertaram as mãos e se separaram nesses termos. No caminho de volta, Youmiro perguntou de repente ao tio por que ele tinha agido de forma tão conciliadora com Solman, quando o homem parecia não ter nem poder evidente nem autoridade visível. Kibo respondeu, depois de uma breve pausa, que era exatamente isso que tornava Kang Seol realmente assustador, porque um homem assim nunca era tão simples quanto parecia. A jovem olhou para ele surpresa, claramente insatisfeita com uma resposta tão curta, e o lutador sugeriu que eles se sentassem em algum lugar para conversar direito sobre isso. Ele começou de longe, explicando que saqueadores de ruínas eram fundamentalmente diferentes das pessoas comuns, não só no que faziam, mas também na forma como percebiam o mundo ao redor. Youmiro pensou por um instante e então disse que a diferença provavelmente estava no olhar deles, como se enxergassem coisas que os outros naturalmente deixavam passar. Kibo concordou e disse que isso fazia parte, mas havia outra coisa tão importante quanto intuição, ou melhor, uma espécie de premonição. Ele acrescentou que esse era exatamente o motivo pelo qual um dia decidiu aceitá-la no grupo. Ele relembrou como tudo começou, como uma garota indefesa tinha chegado a esse mundo carregando apenas raiva, desespero e a dor crua de não pertencer a lugar nenhum. Então, segundo ele, o que chamou sua atenção foram os olhos dela, queimando como brasas vermelhas no escuro,
e essa foi a imagem que ficou gravada na memória dele desde então. Depois de um curto silêncio, ele acrescentou que não era por acaso que as pessoas chamavam ele de lobo e Eka de leão. Nomes assim não surgiam sem motivo. Yolmira comentou que Eka era, na verdade, um psicopata de verdade, um homem sem princípios e perigoso demais para ser tratado como um adversário comum. Kibo concordou em silêncio com ela, mas então explicou que tinha tocado nesse assunto por outro motivo. Ele não tinha medo nenhum de Eka. A pessoa que ele temia era Soma. Ele admitiu que, antes de vir até ali, tinha mostrado a Kang Seol uma demonstração do seu poder, mas o homem não ficou nem um pouco assustado. Só isso já o deixava inquieto, principalmente porque a mesma percepção antecipada que tinha levado Kibo até ali agora o alertava para tomar cuidado. Soma não era só algum homem comum passando pela cidade. Agora Kibo tinha certeza disso. Ele conseguia sentir um perigo escondido por trás daquele rosto calmo e daquela postura fria, e, com alguém assim, agir por impulso era o pior erro possível. Tudo nessa situação parecia estranho. Um homem sem poder evidente em Novivera de alguma forma possuía vários tesouros raros e até um antídoto para o veneno das sombras, algo conhecido por um número muito pequeno de pessoas. Mais do que isso, Kibo tinha notado um artefato desconhecido pendurado no cinto de Kang Seol, brilhando com uma luz fraca. Mesmo de relance, ele parecia superior em qualidade ao orbe de cristal que o próprio Kibo agora segurava. Kibo olhou direto para Yolmira e mandou que ela escutasse bem, em hipótese alguma ela deveria se aproximar daquele homem de forma descuidada. A garota franziu a testa na mesma hora e perguntou com base em que padrão ele estava julgando Soma de forma tão dura e tão séria. Kibo respondeu que, depois de ouvir o relatório de Rita, ativou toda a sua rede de informações só para reunir até o menor fragmento de informação sobre esse jovem misterioso. O que ele descobriu foi inquietante. O exato dia em que, segundo os rumores, a figura oculta misteriosa apareceu em Novivera foi o mesmo dia em que Soma chegou. Yolmira disse com ceticismo que isso ainda parecia não passar de coincidência. Mas Kibo respondeu que também tinha pensado a mesma coisa no começo. Só que agora tinha certeza, porque já tinha visto bastante com os próprios olhos para parar de chamar aquilo de coincidência. Soma era secreto demais, incomum demais para que tudo isso fosse aleatório, e Kibo disse que talvez a Teca já tivesse começado a suspeitar da verdadeira natureza dele. Dava medo até imaginar o que poderia acontecer se aquele homem um dia escolhesse ficar do lado do inimigo. Se um confronto direto com Eka realmente acontecesse, então Soman quase com certeza se tornaria uma das peças-chave que poderiam decidir o resultado da batalha. Tudo o que eles podiam fazer agora era torcer para que essa figura estranha não ficasse ao lado do gelo, mas contra ele quando o momento finalmente chegasse. 2 dias se passaram, e os preparativos de Kang Seol correram bem. Por fim, o item em que ele vinha trabalhando secou completamente e ficou pronto para uso. Agora, sempre que uma sombra invocada por ele atingisse um inimigo, havia uma chance de o alvo ser afetado pelo veneno das sombras como parte do ataque. O que ele tinha criado era, basicamente, um verdadeiro chicote, encharcado de veneno letal que atacava o sistema nervoso e podia causar paralisia quase instantaneamente. A aparência dele agora tinha ficado menos chamativa e muito mais fácil de carregar, o que o tornava bem mais prático. Ao analisá-lo, o jovem decidiu que tinha chegado a hora de testá-lo em ação de verdade. Depois que a Skill Guardian apareceu, não houve mudanças dramáticas por fora, mas Shadow Summon subiu para o 3º nível, enquanto Shadow Enhancement aumentou para o 2º. A diferença entre as habilidades atuais dele e o que tinha antes era imensa, como água e vinho, e sua sabedoria também tinha subido para um nível impressionantemente alto. Sua resistência também tinha crescido tanto que agora superava até guerreiros experientes como Karuna. Graças aos bônus que tinha ganhado, o jovem agora possuía habilidades nas quais nunca tinha investido diretamente. Ainda havia espaço sobrando no Shadow Realm para novos recrutas, e o nível dos seus lutadores subiu mais alguns pontos percentuais. No papel isso não parecia um aumento absurdo, mas a velocidade desse crescimento era impressionante. Todas as aventuras mortais nas quais o herói tinha se jogado não tinham sido em vão. Cada risco, cada situação no limite, tinha dado a ele uma experiência que agora estava se mostrando incrivelmente valiosa.
Codone, aquele que um dia o enviou para cá, provavelmente esperava que, conforme o jovem ficasse mais forte, passasse a chamar cada vez mais atenção e, por meio disso, reunisse loucura. Pensando bem nisso, Kang Seol decidiu que, de agora em diante, agiria de forma ainda mais ousada e extravagante, se esse fosse o papel que precisava cumprir. Pensando nisso, ele seguiu em direção à praça lotada, onde as vozes se misturavam num barulho constante e incontáveis rostos passavam diante dele no movimento inquieto da multidão. Enquanto isso, virando uma esquina próxima, dois homens o observavam de perto, com os olhos fixos nele com um interesse evidente e um traço de tensão. Então o jovem foi até o laboratório, esperando encontrar pelo menos algum vestígio de Kibo ali, mas a sala estava completamente vazia e não lhe deu absolutamente nada. Se a busca também não desse em nada no dia seguinte, então a única opção restante seria depositar suas esperanças nas informações que ainda pudessem ter sido preservadas nos registros escritos. Enquanto isso, seu caminho o levou mais para dentro de Novu, até a Third Avenue, onde Kang Seol foi descobrir o que realmente estava acontecendo por baixo de todo aquele barulho e daqueles rumores. Dentro da taverna, o ponto de encontro habitual dos aventureiros, o ar estava pesado de conversa, copos batendo e vozes agitadas enquanto alguém repassava com empolgação os boatos mais recentes das ruas. Por um breve momento, Kang Seol ficou parado e deixou aquela atmosfera entrar, absorvendo em silêncio o clima do lugar antes de decidir o que faria em seguida. Kang Seol se sentou em uma das mesas e pediu casualmente uma porção de berinjela grelhada. Mas, antes mesmo de terminar de falar com a garçonete, algo incomum puxou sua atenção e o fez parar no meio do pensamento. O jovem ficou alerta na mesma hora, e a garçonete percebeu a mudança imediatamente. De repente, ele enrijeceu, ficou em silêncio e parecia estar ouvindo algo que mais ninguém ali conseguia escutar. No instante seguinte, Kang Seol sentiu um forte cheiro metálico de sangue, tão denso e antinatural que parecia penetrar direto nos ossos. Seus olhos se estreitaram enquanto ele começava a observar o salão inteiro com uma cautela cada vez maior. Então a porta da taverna se abriu com força, e um homem entrou. No momento em que as pessoas o viram, as conversas ao redor morreram quase instantaneamente, e um silêncio pesado e amedrontado se espalhou pelo ambiente. Era o próprio Eka, e, pelos rostos de todos ali, ficava claro que ninguém queria se envolver com ele de jeito nenhum. Só a presença dele já era suficiente para deixar a sala inteira desconfortável. Kang Seol entendeu imediatamente quem vinha seguindo ele desde a manhã, porque aquela sensação incômoda de estar sendo observado tinha permanecido com ele o dia inteiro sem desaparecer. Agora tudo se encaixava. Esse homem estava tão profundamente mergulhado em sangue que era difícil até imaginar quantos seres vivos ele já tinha massacrado ao longo da vida. Eka foi direto até o jovem herói e comentou casualmente que tinha ouvido um rumor estranho sobre um certo homem que tinha entregado um tesouro a um lobo. Depois disso, ele se apresentou com uma voz fria e seca, dizendo que seu nome era Eka. Em seguida, acrescentou com suspeita aberta que o garoto diante dele claramente não era tão comum nem tão inofensivo quanto parecia à primeira vista. Kang Seol perguntou calmamente o que exatamente ele queria saber, e o homem grande curvou levemente os lábios antes de responder que pretendia arrancar a verdade do próprio Soulman. Ele mostrou os dentes num sorriso predatório e encarou Kang Seol com um olhar tão opressor e cruel que até o ar da taverna pareceu ficar mais pesado ao redor deles. Eka exigiu uma explicação e ordenou sem rodeios que ele dissesse de onde tinha tirado aqueles tesouros, avisando para não insultar sua inteligência fingindo que não sabia de nada. Sem demonstrar o menor sinal de medo, o jovem apenas perguntou quem tinha passado essa informação para ele. Em resposta, o Brutamontes o avisou para não bancar o esperto nem tentar enganá-lo, e então ordenou friamente aos seus homens que a trouxessem para dentro imediatamente. Poucos momentos depois, Rita foi arrastada para o salão, amarrada e visivelmente exausta. Mesmo assim, ainda havia no fundo dos olhos dela uma centelha teimosa de determinação. Kang Seol se virou na mesma hora, e os olhos dos dois se encontraram. Naquele breve instante, algo gelado e afiado explodiu dentro do seu peito, uma raiva fria e focada que o atingiu sem aviso. A garota claramente tinha sido torturada. Ela parecia esgotada, ferida e tão fraca que mal conseguia continuar em pé.
Suas roupas estavam rasgadas, e hematomas e marcas cobriam sua pele machucada. Kang Seol ficou completamente chocado e, por um momento, quase não conseguiu acreditar que alguém realmente tivesse ousado encostar nela desse jeito. Enquanto isso, todos já tinham se reunido no esconderijo dos lobos. Muita gente tinha aparecido, e a tensão na sala era tão pesada que dava para sentir em cada olhar, cada sussurro e cada respiração nervosa. Kibo apontou que Novu já tinha um número razoável de pessoas do lado deles, mas um dos subordinados respondeu que as forças inimigas ainda eram muito maiores e que o equilíbrio entre os dois lados era claramente desigual. Kibo respondeu que os inimigos deles não passavam de tolos, porque a força dos lobos estava crescendo de forma constante. Mais players tinham se unido a eles, e ao contrário do que todos temiam, Shur não os tinha traído, o que dava ao grupo uma esperança real. Como Novu já tinha sido dividido em dois lados opostos, eles decidiram que finalmente tinha chegado a hora de começar uma guerra total e definir de uma vez por todas quem ficaria no controle. Ymir estava mais focada do que nunca, totalmente consciente de que, acontecesse o que acontecesse, precisava proteger Kibo a qualquer custo. De repente, um homem entrou correndo na sala, ofegante e claramente apavorado, e anunciou em voz alta que o alarme tinha acabado de ser disparado. Acontece que Eka tinha iniciado outro conflito na Ferde Avenue, dentro de uma taverna onde uma luta feroz já tinha começado e o caos estava se espalhando rápido. Ninguém ali conseguia entender como isso tinha acontecido, já que todos os aliados conhecidos deles supostamente estavam reunidos bem ali no abrigo. Mas logo ficou claro que Eka estava sendo enfrentado por algum forasteiro, e, no momento em que Kibo viu isso, adivinhou imediatamente quem essa pessoa só podia ser. Então ele tomou uma decisão na mesma hora. A força principal seria lançada no ataque contra Doju, e seus homens aceitaram a ordem com entusiasmo visível e moral crescente. Ao mesmo tempo, Kibo se virou para Mirra e Girmo e mandou que reunissem os lutadores e imediatamente fossem direto para a Ferde Avenue sem desperdiçar mais um segundo. O líder murmurou em silêncio para si mesmo que, se aquele cara realmente estivesse envolvido em tudo o que estava acontecendo agora, então essa luta estava longe de terminar. Enquanto isso, Eka voltou a olhar para Kang Seol e disse que esse jovem parecia estar desempenhando um papel muito maior em tudo isso do que qualquer um tinha imaginado no começo. Ele admitiu abertamente que queria encontrá-lo pessoalmente e que, para fazer isso acontecer, tinham chegado ao ponto de espancar e quebrar a garota para forçar esse encontro. Rita caiu no choro e mal conseguia colocar as palavras para fora. Entre os soluços, ela repetia sem parar que quase não tinha nada a ver com aquilo e que só tinha atuado como intermediária nos negócios dos tesouros. Enquanto isso, o canalha continuou dizendo que o tesouro entregue ao lobo nunca tinha sido destinado a acabar nas mãos dele em primeiro lugar. E esse jovem tolo claramente sabia disso, mas mesmo assim entregou o artefato de qualquer jeito, o que significava que tinha escolhido conscientemente ficar contra ele. Então Eka notou o anel na mão de Kang Seol e comentou que ele parecia estranhamente familiar, como se já o tivesse visto em algum lugar antes. Como se tivesse se lembrado de algo importante, Kang Seol permaneceu completamente calmo e impassível. Ele respondeu que não tinha tempo para conversa inútil nem admiração vazia, e exigiu de forma seca que Eka fosse direto ao ponto. Eka observou que esse cara parecia ter decidido, no fim das contas, ficar do lado do lobo. Mas o jovem herói respondeu no mesmo tom calmo que ainda não tinha escolhido lado nenhum. Eka olhou para ele com dúvida aberta por um momento, então abriu um sorriso branco e brilhante e disse em tom zombeteiro que o sujeito era difícil de decifrar, talvez até o mais forte de todos os players. Mas então sua voz ficou muito mais dura e, deixando a raiva transbordar claramente, declarou que odiava players com um nojo genuíno e feio. Esses novatos arrogantes, segundo ele, estavam sempre invadindo o território dos outros, passando por cima de todos os limites e pegando o que queriam sem nunca devolver nada. Era por isso que, na visão dele, eles mereciam ter as cabeças esmagadas ou, no mínimo, ser arrastados na coleira para nunca esquecerem quem realmente mandava naquele lugar. O lobo podia chamar eles de família, mas para Eka eles não passavam de insetos, coisinhas pequenas e divertidas de esmagar debaixo do pé. Ele nem fazia questão de esconder que torturar players simplesmente lhe dava prazer.
Naquele momento, Kang Seol finalmente percebeu que Kibo não tinha escondido parte da verdade para puxá-lo pro seu lado, mas sim para avisá-lo sobre o tipo de monstro com quem ele estava lidando. Todas as histórias e rumores sobre Eka acabaram se mostrando assustadoramente verdadeiros. Ele realmente era um lunático, do tipo que gostava de verdade de ver os outros sofrendo. Enquanto isso, seu oponente afirmou friamente que Kang Seol agora só tinha poucas escolhas, e que precisava decidir ali mesmo, naquele exato momento. Então Eka ofereceu um acordo ao jovem. Se Kang Seol matasse o lobo, ele teria permissão para continuar vivo e evitar um confronto direto com o próprio Eka. Mas, se recusasse, o resultado seria muito pior do que uma simples ameaça. Para deixar isso dolorosamente claro, o desgraçado cutucou Rita com a haste da lança e a chutou para o lado, mostrando para todos na sala que ele estava falando muito sério. Depois disso, ele declarou friamente que simplesmente destruiria o garoto ali mesmo, onde ele estava. Mesmo assim, Kang Seol não perdeu a calma e, num tom quase casual, perguntou o que deveria acontecer depois disso. Afinal, ele disse que estava sinceramente curioso para ouvir o resto da história, principalmente se era um plano escrito por alguém tão burro e grosseiro quanto Eka. Essas palavras enfureceram o Brutamontes na mesma hora. O rosto de Eka se contorceu de fúria enquanto ele encarava Kang Seol, mostrando os dentes como uma fera selvagem que tinha acabado de ser humilhada na frente de todo mundo. No segundo seguinte, ele ergueu a lança sem hesitar, claramente decidido a acabar de uma vez por todas com o prisioneiro bem diante de todos. Mas Kang Seol se moveu numa velocidade assustadora. Usando sua habilidade Shadow Hand em um único movimento fluido, ele arrancou Rita das mãos do inimigo antes que alguém sequer conseguisse reagir direito. Eka deu um sorriso cruel e disse que o garoto tinha acabado de se jogar direto na boca do leão. Aos olhos dele, Kang Seol tinha acabado de desperdiçar a única chance que tinha de continuar vivo. Em resposta, Kang Seol disse calmamente que a chance do inimigo tinha desaparecido fazia tempo. Então, sem o menor sinal de hesitação, ele lançou sua esfera mágica no ar. Naquele momento, suas sombras leais se ergueram e se reuniram diante dele, silenciosas e mortais, cada uma pronta para agir de forma decisiva e implacável no instante em que ele desse a ordem. Eka gritou para seus homens atacarem imediatamente, avisando que aquele cara era um invocador e, por isso, muito mais perigoso do que parecia à primeira vista. Os olhos de Karuna brilharam intensamente, e ele avançou com um golpe esmagador, passando por pouco e com precisão pela lança apontada direto para seu peito antes de contra-atacar com força brutal. A onda de choque dessa colisão lançou os oponentes próximos para trás em todas as direções. O próprio Eka foi arremessado com tudo no chão, quebrando os azulejos sob seu corpo e espalhando rachaduras pela pedra. Seus subordinados congelaram em silêncio, completamente chocados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ver. O líder que eles achavam invencível tinha sido dominado quase na mesma hora, e essa cena abalou todos eles. Mas o lunático se levantou quase imediatamente. Furioso além da razão, com o rosto todo distorcido pela raiva, ele parecia pronto para despedaçar o inimigo com as próprias mãos se fosse preciso. Nesse momento, Kang Seol declarou abertamente que já tinha feito sua escolha e que tinha ficado, de forma definitiva, ao lado do lobo. Seus olhos brilhavam com uma determinação firme enquanto ele dizia isso. Karuna avançou outra vez sem hesitar, com os olhos ardendo de raiva enquanto se preparava para desferir outro golpe devastador, poderoso bastante para destruir tudo no caminho. Enquanto isso, o caos explodiu ao redor deles quando uma batalha feroz começou entre as pessoas reunidas ali. O motivo era simples: Kibo tinha chegado com seus lutadores, e o confronto se espalhou imediatamente pela área. De repente, Doju surgiu bem no meio daquele caos, saltando para fora de um prédio em chamas, com a raiva queimando em seus olhos e fumaça seguindo atrás dele.